Você tem papai, mamãe, Sim. quem é o Dudu, tem irmãos, quantos aninhos, nasceu Eu aonde? falo que essa perseguição que eu enfrentei é uma luta, a minha guerra já começou no ventre da minha mãe, porque a minha mãe é diabética desde os 9 anos, então a gravidez dela era de risco, mas ela sempre teve um sonho de ter um filho, mesmo sabendo que seria uma gravidez de risco, ela sempre quis ter um filho. E aí então veja que eu sou fruto do sonho da minha mãe e ao mesmo tempo de muita dificuldade, porque quando eu nasci, a glicemia dela foi a 9. E os médicos injetaram a glicose, chegou aí a 900. Ela quase morreu durante o parto, durante o meu nascimento. Então, ali, já foi muita luta, muita guerra para eu nascer. Aliás, a guerra de todos nós, seres humanos, já começa quando a gente é apenas um espermatozoide no meio de milhões. É verdade. E a gente tem a sorte, Sim. ou a bênção de Deus, de ser aquele espermatozoide que deu certo e que deu a vida a um bebê e assim por diante. Então, já foi difícil ali, né? Minha mãe me apoiou muito no início de carreira, porque eu comecei com 9 anos na carreira artística e já fiz de tudo um pouco. E ela que me levava pela pouca idade, tinha que um profissional acompanhar e tal. Meu pai veio a me ajudar na carreira artística mais futuramente, porque aí quando ela teve que deixar de me acompanhar por conta do trabalho, aí meu pai que entrou em cena e me levava, e me auxiliava, me levando inclusive para o próprio SBT no começo, quem me levava era meu pai. Lá para a emissora, nas madrugadas, quando eu estava apresentando o jornal. Isso lá no começo, porque no jornal eu entrei com 18 anos. Né? Na carreira artística com 9. Já tinha feito os trabalhos no SBT, mas através de agência. Como ator, até no próprio Ratinho. O Ratinho tinha um quadro que chamava Histórias que o Povo Conta, e eu fazia como ator, através de agência. Aliás, o Santos talvez não se lembra, mas eu cheguei a gravar um quadro. Lembra que o DNA tinha umas simulações, a novelinha do DNA? Sim, a eu dramatização. cheguei a fazer algumas vezes, viu? Sério? Muitas vezes o Marquito, vocês afogando Eu fazia aqueles esse anões quadro. naquelas banheiras Sim, e tal. sim. Eu trabalhava nesse quadro. Então, eu faço a parte de era iluminação, até um diretor. pô. Quem dirigia esse quadro era um careca. O Cabreira. O Cabreira. O Cabreira. Dirigia esse quadro e era numa produtora. Era fora do SBT. Era na produtora. Eu cheguei a gravar como Você ator gravou esses conosco, quadros. você era menininho Foi. lá? E eu me lembro Sério? que eu já era conectado a esse negócio de Eu audiência. não belisquei você, não? Tem que Não, achar eu essas não, acho que imagens. não. Com certeza eu tratei Dudu você Tem que bem. achar, tem que achar. Devo ter pego você no colo, conversado Histórias que com o povo você. conta. História Eu gravei uma Histórias que o Povo Conta que com a legal. Renata. A Renata fez meio que... E eles... Era uma cena de caixão, uma coisa assim, fúnebre mesmo. E botaram uma maquiagem pancake branco em mim, e aqui em volta preto. E arrepiaram o meu cabelo, a da Renata também e tal. Foi uma coisa... Putz, Ali eu conheci o Haroldo, a Madalena, na praça de alimentação do SBT. Eu me lembro que quando eu fui gravar essa simulação do DNA como ator, aquelas meninas, porque íamos meninas bonitas pra fazer cena lá e tal, e elas comentando, pô, o programa ontem deu 12 pontos, pô, tal, deu de pico 12 pontos, que foi aquela época que o Ratinho... Foi a entrada dele no horário das 9. Porque lembra que teve a aposta Sim. às 5 da tarde... E E depois enfrentava mudou de muito horário, concorrência é. com o Datena, aquela coisa. Aí jogaram de Pra volta noite. pro horário que ele foi muito bem sucedido. E aí era aquela... Foi super bem naquele início de audiência foi uma e tal. euforia, mudou muito pra nós aquilo. Enfim, aí eu fazia esse trabalho. legal. Fui modelo de passarela, trabalhei em outras emissoras menores, Rede Família, que é do Grupo Record, a sede fica lá em Campinas, até a Flor, lá do SBT, teve um programa, tinha um programa lá. Dela, muito legal. Eu fui lá, a irmã dela, diretora, me deu a oportunidade de fazer as notícias dos famosos da TV, que eu já tinha feito numa emissora em Minas, uma emissora micro-regional, era afiliada da afiliada, era uma afiliada da Rede Minas, a Rede Minas era afiliada da TV Brasil, ou seja, era uma emissora micro-regional. Cheguei a participar lá, fiz rádio AM, a rádio FM nessa época, que era do mesmo grupo de comunicação, assinava uma coluna no jornal impresso naquela época, isso com 14 anos, né? Com 13, lá no SBT, fiz a Eliana como ator no quadro Ciência em Show, que eram os 3 cientistas, no especial Dia das Crianças, colocou os cientistas menores, então eu fiz o cientista criança. Naquele galpão que era lá do lado Era da lá cidade no cenográfica. fundo, lá no fundo. Sim, que Aquele eram os galpão. 3 meninos lá Exatamente, faziam. nós Onde gravamos fica lá os com ônibus ali meia hora. parados. Maravilhosos. Num Dia das Crianças. Coisa. E depois eu estreiei no Jornal Primeiro Impacto também num Dia das Crianças. E Que depois louco. quem veio me dirigir no Fofocando quando eu fiz o personagem Homem do Saco foi o Esquilo, Márcio Esquilo, que me dirigiu nesse dia no quadro Ciência em Show, porque ele veio junto com a Eliana da Record. E Ele era você o diretor na primeiro, Record. Homem do Saco. Não foi o primeiro. Na segunda estreou o Cartolano como Homem do Saco. Na terça chegou aí o Murilo do Ratinho, fez uma Foi. época o Homem O do Saco. O Nelsinho Nelsinho do fez. Domingo Legal. Um outro repórter chegou a fazer também, acho que era o Alex Sampaio, se eu não me engano, ele chegou a fazer um dia. E eu fiz o da sexta-feira.
Ah, peraí, cada dia. Peraí, calma. Na primeira semana de estreia do programa. É importante até pro corte. Revelação. Dudu Camargo foi o homem do saco. Como o Luiz Ricardo Verdade, foi o Bozo, cara. né? E pouca gente sabe, depois as Verdade. pessoas foram descobrindo, eu também fiz o homem Mas do como saco. é que era isso? Cada dia era um? Não, na primeira semana do programa, cada dia foi um, porque eles estavam testando. Ah. E aí na sexta-feira eu que fiz. E aí não me chamaram mais, né? Aí eu falei, pô, o Silvio gostou tanto, porque o Homem do Saco foi uma oportunidade dada pelo Silvio, né? Foi numa conversa que eu tive com o Silvio, enfim, eu vou até contar se vocês quiserem. Claro. Porque foi a minha primeira grande conversa com o Silvio, isso antes de entrar como contratado do SBT, já tinha feito muito trabalho na carreira artística, inclusive no SBT como ator, mas nada assim de contrato. Aí eu encontrei o Silvio no Salão do Jazz. Eu falei, pô, é minha chance agora. Quando ele veio vindo, eu entrei na frente dele, falei, Silvio, disparei falar. Resumi minha carreira rapidamente pra ele e falei, Silvio, você estreou ontem, isso era uma terça-feira, você estreou ontem, segunda-feira, um programa chamado Fofocando. Ele derrubou 23% da audiência que os desenhos davam na faixa. Mas é um programa de fofoca, Silvio, que nasceu muito cru. Você precisa colocar um repórter entrevistando os famosos, estilo TV Fama, pra você unir os formatos de sucesso de fofoca em um único programa. Porque só a fofoca falada como tá ruim. Imagina o Silvio vendo um jovem de 18 anos com o aparelho nos dentes falando pra ele o que os diretores não tiveram coragem de falar ou não tiveram a expertise de falar. Ele falou, aí ele deu chance pra mim. Aí ele ficou me olhando. Porque o Silvio, você sabe como ele é. Ele traduz a pessoa rapidamente, em poucos segundos. O Silvio é daquele, muito obrigado, até logo. É foto que você quer rapidamente, enfim, embora. Nesse dia não, ele parou e me ouviu. E eu tinha certeza dentro de mim, desde muito antes, que quando eu encontrasse o Silvio e falasse tudo pra ele, ele ia gostar de mim. Porque eu não só gostava muito de televisão e tinha ideias o tempo todo e aquela coisa e tal, como também eu acreditava que ele ia gostar. Eu sempre tive essa certeza dentro de mim. E aí, quando eu conversei com o Silvio, ele quando me ouviu, ele passando a mão nos lábios, né? Aqueles lábios carnudos, você acha que a boca da Angelina Jolie é grande, a do Silvio era maior. E ele passando a mão aqui e olhando. Aí eu terminei de falar, ele, você tem um bom futuro em televisão, hein? Mas você quer ser artista? Eu não pedi nada pra ele, eu só fui falando. E aí ele captou. Porque o Silvio, você não precisava chegar nele e falar, o Silvio, me dá uma oportunidade. Não, dependendo do jeito que você falava, ele já via que você estava falando aquilo pra ele por algum objetivo. Aí ele, mas você quer ser artista? Espera aí. Esse aqui é o meu lado, é o Rinaldi, é o empresário do Patati Patatá. Ele é o dono do Patati Patatá. Fala com ele, quem sabe você não ganha uma boquinha lá de fazer um palhaço, alguma coisa do tipo. Você vê o Silvio, as pessoas podem dar risada, falando, pô, o Silvio indicou você pra ser um palhaço. Não, ele estava, de alguma forma, tentando ali me ajudar, me indicando, porque imagina pro Rinaldi estar recebendo uma indicação do próprio Silvio. E aí ele falou isso. Aí eu falei, legal, você não sabia, não conhecia o Rinaldi, prazer e tal, o Rinaldi do lá. Aí nós fizemos foto e tal, o Silvio foi despedindo. E aí ele falou, mas o pessoal lá já te conhece? Ali eu vi que ele queria ter algum vínculo comigo para ele poder depois falar lá e alguém saber meu número, meu telefone, alguma coisa. Eu falei, não, Silvio, tá aqui meu telefone. Entreguei num rasgo de papel anotado em caneta, meu telefone. Aí o Silvio pegou o papelzinho e falou, tá certo, você tem um bom futuro em televisão. Ele se repetiu umas 3 vezes. Aquilo, só dele ter falado aquilo, ele não precisava ligar, dar oportunidade, nada. Só daquele reconhecimento, daquela fala do Silvio Santos, já era algo fenomenal.